noite, meus irmãos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, pela internet, a abrirem as suas Bíblias na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos fazer uma reflexão apenas nesse versículo. Mas mantenham as suas Bíblias abertas que nós vamos ler outras passagens. Diz assim, capítulo 4, versículo 1 de 1 Tessalonicenses. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Aqui o apóstolo Paulo ele não está apenas corrigindo a ação de alguém que está errado. Na verdade, ele diz, nós ensinamos, nós exortamos vocês a respeito da importância de como vocês devem viver e agradar a Deus. Ele disse, vocês efetivamente estão fazendo aquilo que a gente ensinou a vocês. A gente quem? Na sua viagem a Tessalônica, Paulo estava acompanhado de Timóteo e Silas. Então a gente se refere a esses três irmãos, Paulo, Timóteo e Silas. E quanto ao que foi ensinado, a gente pode observar isso no capítulo 1 dessa mesma carta, a partir do verso 2, onde nós lemos: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo ele destaca, não temos necessidade de acrescentar coisa alguma nessa passagem. No entanto, nós lemos que Paulo exortou a eles no capítulo 4, dizendo, não percam de vista que vocês podem progredir, vocês podem crescer, que vocês podem melhorar nesse assunto de ter uma vida que realmente agrade a Deus. Portanto, Paulo não apenas se preocupava com a forma como o cristão deve viver e agradar a Deus, mas que isso ainda fosse algo progressivo, crescente. Mas o que é uma vida que agrade a Deus? Certamente não envolve mera e simplesmente um serviço, mas uma postura, uma atitude correta a respeito de como vamos viver a vida cristã, como nós podemos observar no capítulo 1, e eu destaco os seguintes pontos daquela igreja. A operosidade da fé deles, da abnegação do amor deles e da firmeza da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Eles eram então modelo para todos os crentes, não só da Macedônia e da Acaia, como também todos os outros crentes. Todo mundo vive para agradar alguém. Muitas pessoas vivem para agradar a si mesmas, outras vivem para agradar os outros, mas o cristão, ele tem que viver para agradar a Deus. Esse deve ser o nosso objetivo principal. O nosso grande exemplo, o nosso modelo é Jesus, que viveu para agradar o Pai. E uma coisa tem que ficar bem clara para nós, que ninguém será justificado diante de Deus pelos seus méritos. Não há nada que façamos que nos coloque numa boa condição diante de Deus, mesmo que nós venhamos a levar uma vida que agrade a Deus. Isso não nos coloca numa condição melhor ou boa diante de Deus. Isso a gente tem que deixar bem claro. Porém, a palavra de Deus nos mostra repetidamente esse assunto de agradar a Deus a ponto de podermos classificá-la como uma doutrina cristã claramente vista nas Escrituras. Por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 29, Jesus, se referindo ao Pai, disse, eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 9,
diz que é por isso que também nos esforçamos para lhe sermos agradáveis. Nas cartas aos Hebreus, nós lemos no capítulo 11, versículo 5, que Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Nós sabemos e até cantamos que Enoque andou com Deus, tendo agradado Deus, para si o tomou. Hebreus no capítulo 12, versículo 28, as Escrituras dizem: tendo nós recebido um reino inabalável, retenhamos a graça por meio da qual sirvamos a Deus de modo agradável e com santo temor. Certamente, irmãos, Deus não precisa que o agrademos. Entretanto, Deus nos criou com propósito e nos deu missões a realizar. Certamente Deus não precisa de nós, mas Ele nos usa como instrumentos seus. E nesse sentido, Deus nos deu o status de cooperadores com Ele. Assim, Ele não precisa de nós no sentido de precisar da gente para realizar alguma coisa. Mas por sua própria escolha, pela sua economia, Ele resolveu compartilhar conosco a realização de seus planos. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele deixa bem claro isso, porque ele fala: porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus sois vós. Por fim, irmãos, quando nós andamos em temor e buscamos agradar a Deus, gozamos de livre acesso a Ele, e muito mais. No Salmo 37, versículo 4, diz que: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Que grande privilégio os filhos amados de Deus têm em viver uma vida que o agrade. Jesus Cristo ensinou em João, no capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e o guarda aqui no sentido de praticar, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Finalizando, irmãos, eu leio Hebreus, no capítulo 13, uma passagem que está lá nos versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo o bem para cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero orar com vocês para encerrar essa noite e essa devocional. Pai querido e Pai amado, nós realmente desejamos isso, Pai. Esse é o nosso desejo, de termos uma vida que realmente agrade ao Senhor, Pai. Mas sabemos que somos tão carentes, somos tão deficientes em algumas áreas, Pai. Por isso, muitas vezes nós fazemos exatamente ao contrário. Nós fazemos aquilo que não te agrada. Por isso pedimos que o Senhor derrame da Tua graça e da Tua misericórdia nas nossas vidas, Pai. Vivemos tempos difíceis, Pai, tempos de isolamento, mas também vivemos tempos que nós temos a oportunidade, Pai, de buscarmos mais consagração a Ti, buscarmos mais orar a Ti, Pai, e lermos a Tua palavra. Dispõe o nosso coração a buscar fazer isso, Pai, nesse tempo de pandemia, que sabemos todas as coisas estão sob o Seu governo, Pai, mas aprove ao Senhor que nós passássemos por esse período. Por isso, que nós possamos aproveitá-lo, Pai, de forma realmente cada dia mais nos tornarmos agradáveis a Ti. Isso é o que nós Te pedimos e fazemos o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.